Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos continuando a falar aí sobre o cálculo vetorial, agora abordando esse caso aí de você ter que projetar um vetor sobre outro, ou mais especificamente, um vetor projeção U sobre um vetor V. Então você tem lá, o vetor U. Ele vai então fazer uma projeção que nós vamos chamar de vetor projeção P, P de projeção, sobre esse vetor V. Como é que a gente então faz isso? Na prática, então, basta você tomar 4 passos simples, extremamente simples. O primeiro deles, no caso aí, é você achar o módulo do vetor V. Então, se a projeção é sobre o vetor V, ele que vai ser o protagonista, o ator principal nessa história, tá? O vetor U, ele só vai entrar num determinado ato, mas quem vai roubar toda a cena é o vetor V. Então, se a projeção é sobre ele, presta atenção nele. Primeiro passo, então, vai ser achar o módulo dele, do vetor V. Para que isso? Para que a gente possa, em seguida, fazendo aí o passo número 2, achar aí o tal do versor desse vetor V. O que é o versor? Versor é nada mais nada menos que uma versão do vetor V que tem módulo unitário, ok? Então, versor é uma versão, tá, do vetor V que tem, no caso aí, o módulo unitário. Bom, então você vai fazer isso e aí, no caso, você vai achar então esse vetor V', que é o versor de V, tá? Pegando então o módulo que você calculou anteriormente e dividindo as coordenadas do vetor por esse módulo. Aí ele passa a ter módulo unitário, ok? Terceiro passo, então, é você calcular U vezes esse V'. Esse vezes, no caso aqui com pontinha, é quem? É o produto escalar, ok? Você faz, então, o produto escalar do vetor U, agora que ele entra em cena, vezes o versor, o V'. Para que isso? Isso aqui, então, vai te dar um número. Esse número, lembra, Produto escalar é numérico. Você acha um número como resposta. Esse número, então, você vai utilizar para multiplicar esse versor, V'. E aí, quando você multiplica esse número pelo versor V', você vai achar quem? Você vai achar o vetor projeção P. Pois é. Bom, por que isso? Talvez você esteja se perguntando. Vamos tentar demonstrar aqui, Então, quando você faz aqui, no caso, o vetor componente aqui, entre os vetores U e a projeção, se você fechar aqui o polígono, esse aqui que está em pezinho é o U menos P. Que aí, como ele é perpendicular a P, o que vai acontecer? Vetores perpendiculares, produto escalar, no caso aí, igual a zero. Sendo que o vetor V', também paralelo aí a P, então, se eu faço esse produto de U menos P vezes o vetor V', isso também vai dar zero. Então a gente começa por aqui. No caso, então, fazendo aí a distributiva, você vai ter U vezes V' menos P vezes V', isso então vai ter que dar zero. Bom, mas quem é esse vetor projeção? Se ele é paralelo ao vetor V', ele é um múltiplo dele, é K vezes o V', correto? Logo, nesse caso, então, o que acontece? Eu substituo, então, o P como K vezes V'. E aí, então, no lugar do P entrou K vezes V', eu vou ter U menos V', repetindo, menos K vezes V' vezes V'. Ora, o que é isso? Um vetor vezes ele mesmo, no produto escalar. Isso, nada mais, nada menos, vai ser o módulo desse vetor elevado ao quadrado. Só que o que acontece? O versor, esse vetor V', ele tem o quê? Um módulo unitário, por definição. Então, esse módulo 1 ao quadrado, vai ser o próprio 1. Portanto, isso aqui sendo igual a 1, vai ficar o K isolado como sendo igual a U vezes V'. Ok? Aí o que acontece?
como projeção P ele é K vezes V', no lugar desse K, a gente vai substituir por isso aqui, U vezes V' vezes o vetor V', certo? Visto que o vetor P ele era um múltiplo de V'. Eu só não sabia quem era esse múltiplo, quem era esse valor de K. Agora que eu sei, U V' vezes V'. Por isso que a gente faz, então, esses passos na hora de calcular o vetor projeção, ok? Faz sentido? Muito bem, então agora vamos para a prática. Primeira questão, então, aqui da Escola Naval, pede, então, o vetor projeção de U sobre o V. Então, você já viu que o V é o protagonista. Então, a gente vai calcular, primeiramente, o módulo desse vetor V. No caso, pegar as coordenadas 2, menos 2 e 1 e elevá-las ao quadrado e somar todas elas, tirar a raiz. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, com mais 1, 9. Esse módulo, então, valendo 3, ok? Isso é para quê mesmo? Sim, para achar o tal do versor, o vetor V', que é um vetor V dividido pelo seu módulo, para torná-lo o quê? Um vetor de módulo unitário. Então vai ficar, no caso aí, né, 2/3 de I menos 2/3 de J e mais 1/3 de K. Tá ok? Pois muito bem, agora que você tem então o vetor V', o que você vai fazer com ele? Agora você vai fazer o produto escalar dele com U. Vai fazer U vezes o V'. Isso, produto escalar. No caso, então, vai multiplicar, né? O 2, 3, menos 1, coordenadas do vetor U, com as coordenadas 2/3, menos 2/3 e 1/3 do vetor V'. Ok? Muito bem. Então, isso aqui vai dar o valor numérico, lembra? X vezes X, mais Y vezes Y, mais Z vezes Z. Então, vamos fazer. No caso aí, vai dar 2 vezes 2, 4/3, mais 3 vezes menos 2, menos 6/3, menos 1 vezes 1, menos 1/3. Então, isso tudo aqui sobre 3 vai nos dar 4 com menos 7. Isso vai dar menos 3, que sobre 3 vai nos dar, então, menos 1, ok? E esse valor, então, o que eu faço com ele? Sim, para achar o vetor P projeção, vai pegar esse valor, que é o K, né, um múltiplo, né, do vetor V'. Então, vai fazer U vezes V', que é esse valor, né, vezes o vetor V'. Ok? Então, vai ficar menos 1 multiplicando. No caso, aí o vetor 2/3, menos 2/3 e 1/3. Então vai trocar o sinal de tudo. No caso aí o nosso vetor projeção, então será em quem? Será então menos 2/3 de I, com menos vezes menos, mais 2/3 de J e menos 1/3 de K. Ok? Se você ver lá direitinho nas alternativas, é quem? É a letra D, a nossa opção correta. Vamos ver o próximo? No caso, então, componente do vetor U na direção do vetor V. Então, agora você já sabe, né? Direção do vetor V é o vetor V que manda na situação. É ele, então, aí o nosso protagonista. Então, eu vejo primeiramente as coordenadas 2, 2, 1 do vetor V para poder, então, pegá-las e tirar o módulo. Vai pegar 2 ao quadrado, com mais 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8, com mais 1, 9, e a raiz quadrada disso é 3. E aí então vai fazer o tal do versor, o V', que é o vetor V dividido pelo seu módulo, que aí faz com que o versor tenha um módulo unitário, ok? Então vai pegar aí, né? E aí vai ficar o 5 dividido por 3, 5/3. Não, perdão. O vetor V, né? 2 dividido por 3, 2/3. O 2 também dividido por 3 novamente, 2/3. E 1 dividido por 3, 1/3. Olha aí. Muito bem. E aí sim, agora que eu tenho o vetor V', é que eu multiplico ele pelo vetor U. Faço U vezes V'. E aí então isso nos dá o 5 meia 5, multiplicado aí por 2/3, 2/3 e 1/3, que é o vetor V'.
e isso vai me dar um resultado numérico, no caso qual? Teríamos então 5 vezes 2, 10, mais 6 vezes 2, 12, mais 5 vezes 1, 5, isso tudo com denominador comum 3. Então vai ficar 10 mais 12, 22, com mais 5, 27, que dividido por 3, isso dá 9. E aí o que fazer com esse 9? Simples, extremamente simples. Esse que é o U vezes V', o valor escalar, valor numérico, ele vai multiplicar quem? Vai multiplicar o vetor V', que vem a ser nada mais nada menos que a projeção P, né? A componente do vetor U, né? Em cima na direção do vetor V. Muito bem, então vou pegar 9 vezes o valor aí de V', 2 terços, 2 terços e 1 terço. E aí vou multiplicar, né? 9 vezes 2 terços, corta 9 com 3, 3 vezes 2, 6. De novo, novamente. E finalizando, né? 9 vezes 1 terço, 9 dividido por 3, 3 vezes 1, 3, 6, 6, 3. Isso então vai ser a letra B, a nossa opção correta. Valeu, gente amiga. Grande abraço. Até mais.